Quem está predestinado à salvação? Todos ou só alguns? Professor, a questão da predestinação. Todos estão predestinados a ser salvos? Ou realmente existem alguns que foram escolhidos por Deus, professor? Olha, primeiramente, deveríamos fazer a pergunta um pouquinho diferente, querido telespectador. Você que fez essa pergunta, mas eu vou te ajudar a fazer a pergunta de uma forma um pouquinho diferente. A salvação está disponível somente aos predestinados ou ela está disponível a todas as pessoas? Com esta pergunta correta, você vai conseguir entender melhor essa questão. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim, falando de Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, aqui diz que a salvação está disponível a todas as pessoas, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Não há como interpretar esse texto de outra maneira, a não ser que a pessoa o isole totalmente do contexto. João 3,16 diz assim, Deus deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Apocalipse 22,17 fala, quem quiser, receba de graça a água da vida. Portanto, a salvação é oferecida a todos. Deus não predestina pessoas. Ele predestina o caráter das pessoas que aceitarão a salvação. Olha o que diz Romanos 8:29, que é um texto que muitos irmãos calvinistas que creem na dupla predestinação não o consideram atentamente. Romanos 8:29 diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui não diz que Deus predestina alguns para se salvar e outros para se perderem. Diz que Deus predestina que aqueles que aceitarem a Jesus sejam a imagem e semelhança do seu Filho. Então Deus predestina é o caráter. Ele predestina que aquele que aceitar a Jesus se pareça com Jesus no processo de santificação que leva a vida toda. E, portanto, Deus não predestina a pessoa para se salvar e outro para se perder. Do contrário, o próprio Deus estaria sendo incoerente, não é? O Espírito Santo trabalharia só com alguns para convencê-los do pecado. Por que Deus não seria amoroso o suficiente para trabalhar com todos? Ele é amoroso o suficiente para trabalhar com todos. Só que, infelizmente, nem todos a aceitaram. Agora, professor, quando a gente começa a perceber isso, a gente imagina assim, Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo mesmo. Ele sabe aqueles que vão se salvar e aqueles que vão se perder e ainda assim nos ama. Mas isso não é estarmos predestinados, aqueles que já irão se salvar, ele já sabe. É difícil isso, né, professor? Realmente, Tito, quando entramos no campo da onisciência de Deus e de outros atributos de Deus, Tito, como onipotência, onipresença, a melhor coisa a fazermos é não especularmos mesmo, porque nós não temos como compreender isso. Agora, uma coisa nós percebemos na Bíblia, pelo menos uma coisinha para entendermos um pouquinho. A onisciência de Deus, ela não é causativa. Ou seja, o fato de Deus saber, por exemplo, que eu vou fazer escolhas erradas, não significa que Ele causou as minhas escolhas erradas. As coisas acontecem não porque Ele as prevê. Ele as prevê porque elas vão acontecer. Ele conhece o curso normal da história, mas a onisciência não é causativa. Se a onisciência fosse causativa, então o fato de Deus saber que pagãos sacrificariam criancinhas aos deuses pagãos, então isso indicaria que o próprio Deus predestinou, com a sua onisciência, que um dia criancinhas teriam que ser degoladas diante de divindades pagãs.
Isso seria um Deus pior do que o próprio diabo, porque Deus abomina o sacrifício humano, mas daí por ele saber que isso seria feito, ele predestina que isso aconteça, então não tem lógica a teoria calvinista. É uma aberração realmente, a dupla predestinação. Agora, isso que você mencionou, Tito, é muito importante, porque realmente, por mais que tenhamos uma pequena noção da onisciência de Deus, precisamos nos calar diante da grandeza desse assunto, porque não temos realmente como pecadores com a mente totalmente limitada compreendermos os atributos divinos. Muito bem, professor, muito bem.